Olá, você que nos assiste, o Núcleo Política e Cidadania, aqui conosco, entrevistando. Nós estamos tendo a grata satisfação de ter a presença aqui da Vitória Régia C. Silva. É isso, professora, doutora? É, isso aí. Comecei lá de baixo com professorinha, né? Seja bem-vinda. Educação tudo pública, muito grata. Agradecemos, viu, de você Agradeço nos também. conceder esse bate-papo aqui. É mais uma conversa. Sim. Eu sei que você é uma ativista assim, de movimentos sociais, uma pessoa que se indigna com injustiças e eu sei que sua bandeira hoje principal é a situação do IASERJ, no caso específico da demolição que foi feita aqui na Lapa, né, na nossa Lapa. Sim, na Henrique Valadares 107. É, isso. Né? Perto da Praça Cruz Vermelha. Pode fazer né? um resumozinho para depois a gente entrar em mais detalhes. Ah, então. Essa nossa luta começou, na verdade, desde 2008, que já tinha um projeto do governo estadual, na época Sérgio Cabral, né? Ele foi nosso algoz, em termos de retirar um hospital público de grande importância para os servidores, porque em 2008 não tinha febre ainda de plano de saúde, né? De uns tempos para cá que começou a ter isso. Então, a maioria dos servidores públicos, tanto estaduais e municipais, também eram atendidos no IASERJ. E eram atendidos e mantinham com desconto do contra-cheque, no percentual, que descontava todo mês, tanto servidor municipal e estadual, para a manutenção de todo o complexo do IASERJ. Porque, na verdade, o IASERJ é um complexo. O Hospital Central, ele era o principal, junto com Eduardo Rabelo, que é geriátrico e que existe ainda hoje na Zona Oeste, em Campo Grande, né? Que, por sua vez, também estava precarizado. Tem uma ação judicial do Ministério Público para esse caso do Eduardo Rabelo, um problema de climatização. Nessa questão da climatização, aí descobriu-se um problema de esgoto, que também estava precário, que já estava atingindo a cozinha, que por sua vez era onde fazia a alimentação dos pacientes. E acabou que ele ficou interditado para obras, né? Então, também foi uma pauta nossa, né? De brigar por todo o complexo. E tem, além disso, além do IASERJ, que a gente vai focar já sobre o problema do IASERJ, mas é importante quem esteja nos assistindo ter a dimensão da grandeza do que era, né? O complexo do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos, né? Que é o IASERJ, que já foi o IASEG na época da Guanabara, né? E tem também uma unidade muito importante em Niterói, no centro de Niterói, tá? Que é um prédio que pega um quarteirão perto da Rio Decor, que inclusive fechou. É um local privilegiado, em que tem um olhar muito cativo da especulação imobiliária, tá? E a gente está nessa luta também para essa unidade do IASERJ de Niterói não fechar, porque as pessoas precisam de ser atendidas, precisam de vagas hospitalares, precisam de consultas de especialistas. Ele é um prédio enorme. Alguns anos atrás houve até uma denúncia teve um jornal que foi fazer uma entrevista lá e conseguiu entrar. A gente queria fazer também um documentário, não nos deixaram entrar para a gente registrar a precariedade desse de Niterói, que estava com vazamento horrível, já estava dando até planta nas paredes do vazamento, né? E está lá. E a gente também está brigando por esse de Niterói, porque as pessoas precisam de hospital. Ele está sendo o atendimento é precarizado, porque são pouquíssimas clínicas que ainda estão funcionando, porque infelizmente hoje a realidade é o médico que morre, que falece, é o médico que se aposenta e simplesmente fecha a clínica, não coloca um outro no lugar, um outro profissional, reposição. Concurso público não há anos, né? Que também é uma luta nossa, pela valorização do profissional, do plano de carreira, de salário, porque a gente quer um profissional que trate da gente bem remunerado e feliz, né? E receber em dia, que teve receber tempo aí em que dia você também, né? também. Porque coitado do pessoal que agora está com essa febre de privatização, né? Da terceirização, OS, fundação, bem, então o IASERJ é todo esse complexo. E ainda tinha algumas unidades que também foram fechadas, da Gávea, que a gente lamenta porque foi cedida para o Tribunal de Justiça, onde fizeram um juizado, né? É impossível que a saúde fique sempre em último plano, né? Tirou a questão do tratamento de saúde para resolver conflitos que podia ser em outros prédios, não precisava ser justamente de um ambulatório ali da Gávea. Fecharam de Madureira, que também era do IASERJ, era um ambulatório do IASERJ, e a gente agora foi perdendo, na Penha também tinha um,
e ficamos restritos a isso. E a gente também denuncia a questão que fizeram absurdamente com Salles Neto, né, que era um hospital muito importante ali no Rio Comprido, que atendia as crianças, era pediátrico, né, pegava criança e adolescente, em que na época também do governo, infelizmente, né, não há um compromisso de manter o que já tem que funcionar bem. Eles acabaram com o hospital pediátrico Salles Neto para transformar em clínica da família. Podia conviver as duas coisas, não é? Nós vamos falar sobre essa abrangência que ainda existe, que resiste para não ir se extinguir. Sim, Mas sim. vamos falar desse crime, da violência, como foi que eu me lembro de a gente só vendo pela televisão as bombas explodindo, pegaram tropa de choque para jogar os clientes quase que pela janela. Foi muito triste. Como é que foi esse episódio? Foi desumano, a gente fala que foi desumano, foi criminoso. Parece que os médicos se acorrentaram na grade para não deixar os pacientes fugirem. Isso foi uma resistência muito longa, muito né? Linda, que teve vigília. Eu que era servidora pública, trabalhando na Pavuna, na época eu trabalhava no Fórum da Pavuna, eu ia para lá junto com um grupo de ativistas, a gente dormia lá para depois no dia seguinte acordar, trocar de roupa em casa para ir trabalhar, mas para garantir sempre gente ali dentro, justamente para não fechar. Porque sabia que quando não tivesse mais essa resistência ali, né, ia ser fácil fechar e fazer o que eles queriam, né? E os professores também fez muito, foi uma lição pedagógica de cidadania, que eles levaram os alunos teve aula, teve mobilização com cinema, bate-papo, conversa, teatro, foi muito rico, foi uma experiência de cidadania, né? O programa Cidadania, né? Gente, foi muito rica aquela experiência, mas também foi muito triste o final, né? O final depois em junho que foi isso já em 2012, né? E teve as crianças que morreram, né? Vou chegar lá. Aí a gente pegou o que aconteceu. Chegou um momento que não tinha mais como resistir, porque o Sérgio Cabral conseguiu fechar por liminar, por uma tutela antecipada, da juíza Simone Lopes da Costa, a gente nunca vai esquecer esse nome, porque foi ela que cassou a liminar do Ministério Público, que estava atuando pelo lado dos parentes, dos pacientes que estavam no CTI, né? Eles estavam ligados em aparelhos no CTI, né? E um juiz do plantão noturno já tinha dado a liminar para a permanência deles ali. Porque os próprios médicos do IASERT que tratavam esses pacientes se recusaram a assinar o boletim de saída deles para outros lugares, né? Diante da gravidade dos tratamentos que eles estavam ali no CTI. E o que acontece? Inclusive o diretor da época, agora me fugiu o nome dele, mas ele disse que ele não ia ser coveiro, ele não ia assinar para ser coveiro, entendeu? Isso ele não queria levar para a vida dele. E aí o que aconteceu? Chamaram um monte de ambulância de UPA, os médicos de fora, que nem conheciam os pacientes, que assinaram os boletos de saída deles, né? Foram distribuídos em alguns hospitais, foi, na verdade, para o Getúlio Vargas. Tinha duas irmãs que elas eram portadoras de necessidades especiais, já estavam há anos ali, porque não tinha família. Era praticamente uma internação clínica, né? Porque elas não se comunicavam com dificuldade, né? E eram tratadas pela equipe de enfermagem. Essas foram para o Eduardo Rabelo, que era um hospital geriátrico e também acolheram essas. Uma delas até veio a falecer, eu acho que a coisa de uns 5 anos faleceu, né? Mas, dias depois, quando eles fecharam o hospital, teve muita mobilização, teve batalhão de choque. Você sabe o que é um hospital que só tem paciente ou paciente internado, ou os parentes dos pacientes que estavam ali preocupados com o fechamento, porque também não queriam que fechasse, um hospital que estava funcionando plenamente, não tinha por que fechar, né? Qual foi a desculpa? Porque tinha que ampliar o INCA para fazer um campo de pesquisa e criar mais 80 leitos. Gente, o IASERT tinha capacidade para 450 leitos. Olha a falta que fizeram esses 450 leitos na Covid. Que tinha uma dificuldade danada de leitos, entendeu? Então, o que acontece? É uma história que a gente não pode esquecer. Porque dias depois que esses pacientes foram retirados do aparelho lá do CTI,
vieram a óbito. Cerca de 15 pacientes vieram a óbito. A imprensa não deu uma nota desses óbitos. Nós fomos, assim que a gente teve conhecimento desses óbitos, porque os funcionários continuaram monitorando esses pacientes, até porque muitos documentos deles desapareceram. Os parentes não foram, chegava lá para saber onde estava o paciente, eu não sabia. Mentiu-se para a imprensa noticiou que os parentes dos pacientes sabiam para onde eles estavam, tinham sido deslocados um dia antes, e muitos não sabiam, né? E aí a gente, quando soube dessa nota de falecimento, nós fomos no Ministério Público cobrar uma posição. Ministério Público. Era até a doutora Patrícia, a promotora Patrícia, muito simpática, ela que atendia pelo lado dos parentes, né? Ela se reuniu com o nosso grupo, né? E aí a gente conversou com ela assim, poxa, foi importante vocês terem vindo aqui. Ó, gente, como é importante a mobilização popular, né? E a gente trabalhando, cuidando da nossa vida pessoal, ainda dedicando esse voluntário, esse serviço voluntário para a gente não deixar um hospital importante da dimensão do Aserj fechar, que já foi referência da América Latina, né? E aí, quando a gente chegou lá na doutora Patrícia, ela falou assim, gente, a gente não estava sabendo que houveram essas mortes todas, 15 pacientes, pois é, 15 pacientes. Aí assim, a gente já ia até arquivar o processo. Agora a gente não vai mais arquivar, a gente vai pegar essa informação de vocês e vamos dar continuidade e apurar as responsabilidades, né? Ótimo. Eu sei que depois a gente voltou lá, não tivemos mais acesso. Não deixaram mais a gente ter acesso à promotoria, não deixaram mais a gente ter acesso a um inquérito, inclusive, que investigava o destino do maquinário novo, cama, leitos caríssimos que tinham sido comprados anos antes com verba da Alerj, que foi uma sobra. Sabe essas sobras de orçamento que eles doam para uma entidade? Vitória, então, você me faz lembrar um pouco o livro, o 1984, do Orwell, né? Eles parecem que selecionam, daí importância a gente ter nossa própria agência de notícias. Sim. E a partir daí, verdade. Privatização é um tema proibido. Então, você falou imprensa, mas na nossa concepção, quando a gente começa a ver as chagas do capitalismo, sim, é que, de verdade, não é órgão de imprensa. É como se fosse, assim, uma agência de propaganda, com fume cigarro Hollywood, tome cerveja, que eles, na verdade, chegam lá para esses chamados latifundiários, né, os 6 maiores órgãos de imprensa. Sim. E, olha, é para fazer essa campanha agora, é para derrubar Dilma. Essa campanha agora é o seguinte, nós temos que fechar, sim, nós precisamos desse quarteirão inteiro aqui para nosso negócio imobiliário. A imprensa sempre foi responsável por derrubar muita gente, né? Então, que era do povo, né? Mas, pois é, essa aqui não é a anti-imprensa, né? Porque a imprensa teria que ser livre, uma democracia, sim, não pode existir sem uma imprensa democrática, né? Que ouça, né? O contraditório, você que é advogada. Sim, verdade. Agora, tem que ouvir os dois lados, né? Exatamente. Agora, me diz uma coisa, e você pode ajudar mais a gente decodificar como é que está, se tem alguma perspectiva do ponto de vista jurídico, isso tudo foi registrado, claro que tem uma ação, ainda que seja arquivada. Sim, olha, foram na época, esse ano foram 12 anos, né? Foi em 2012 que ele foi fechado no dia 14 de julho de 2012. Esse ano 14 de julho foi a Revolução Francesa. 14 de julho, a Príncipe na época o pessoal até fala, gente, tudo está acontecendo dia 14 de julho, agora é o fechamento da Aserj, né? E aí, o que acontece? Esse ano, todo ano, depois que a gente... e detalhe, o MUD começou, na época, em 2012, quando o hospital ainda estava de pé, porque a gente foi na Defensoria Pública, no NUDED, Núcleo de Defesa de Direitos Humanos, para pedir que ele não fosse demolido, que a gente queria uma ação de embargo da obra, de demolição, né? Aí o defensor, muito simpático, né? E foi numa época que eles estavam passando um problema também muito sério de retaliação do próprio governo, que eles estavam tendo uma independência, autonomia profissional, eles estavam entrando com muito processo também contra os fechamentos e demolição daqueles imóveis daquela região portuária, porque era na época que já estava preparando o país para os grandes eventos de Copa, de Olimpíadas, né? Então, e aí ele falou assim pra gente, mas vocês são quem? Que a gente foi lá num grupo, né, até o NUDED. Nós somos pacientes e moradores do local que também usa o hospital.
Ele, mas então por que vocês não criam uma associação, um movimento, porque você vai dar mais força para o processo que vocês querem que a gente abra? Beleza. Aí nasceu o MUD, né? Para ter legitimidade, mais força, né? Porque na verdade a gente já tinha, porque a gente era paciente e morador, mas não estava organizado, né? Com esse formato que é importante mesmo, né? Não temos CNPJ até hoje, porque nos mantemos como um movimento social. Porém, a ação que entrou, todo mundo, não fomos só nós que entramos com a ação, né? Teve o próprio médico que entrou, a FIASERJ, também é bom lembrar do trabalho que a FIASERJ foi feita na época, né? Assistência dos funcionários do IASERJ, que a presidenta era a Marileia, né? E aí o que acontece? Perdemos. Quando o hospital ainda estava de pé, o juiz declinou, aí a gente pediu para ele agravar do declínio para manter com ele. Eu sei que o processo subiu para o tribunal com recurso. Olha, ficou um tempão até o hospital cair. Depois que demoliram o hospital, que processo. Aí não dava mais para a gente conseguir a tutela que a gente queria de embargo da demolição. Foi demolido, perdeu o objeto. Todo mundo perdeu o objeto. Todo mundo. Eles conseguiram. O Sérgio Cabral conseguiu destruir um hospital, destruir um outro hospital. Entendeu? Pois é, e tá lá é um crime que não foi apurado, tá? Está lá sem nada em cima. Está lá, né? Pois é. Eles alegaram que iam fazer o quê lá? Porque eles então, há 12 anos aquele terreno lá, primeiro foram com tapumes, tendo ventania, tapume caía na calçada, machucava às vezes os pedestres, até que eles fizeram aquela parede de cimento, né? Aí depois veio agora isso, 12 anos, tiraram pacientes que morreram, precisava disso. Uma Covid que teve aí, precisava ter fechado o hospital daquele jeito. Né? Inclusive, a empresa que tinha ganho a licitação, a Chá em Construção, ela também respondeu o processo dentro da questão da Lava Jato aqui do processo da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Mas o Cabral, na campanha eleitoral, não jurou que foi lá que ele foi atendido, operou da amigdalite. Pois é, né? O nosso algoz foi paciente ainda quando era criança do IASERJ e operou a amígdala, né? Na porta do hospital, que o pessoal já falava, a gente tem preocupação que querem um dia demolir isso aqui, estão de boca de jacaré querendo construir aí os imobiliários, né? E ele garantiu, ele deu a palavra, né? Homem de palavra, né? Sim, que não ia que não ia demolir. Ele garantiu? A palavra para ele é como a casca do ovo. Nossa, tem que ser quebrada. Gente, tem que ter uma lei. Vê se você concorda comigo. Vê se vocês que estão ouvindo a gente concordam com a gente aqui. Se concorda, vamos começar a mandar mensagem lá para o Congresso, para o Estado de vocês, para a Assembleia Legislativa do Estado de vocês. Tem que ter uma lei que proíba fechamento de hospital e de escola. Entendeu? O povo precisa estudar, a gente está vendo aí o resultado. Nossa educação sempre está lá para baixo, um país riquíssimo, né, que podia muito bem investir numa educação de qualidade, tecnologia, em que está se formando alunos que se chama, né, os analfabetos funcionais, porque também foi proibido a reprovação escolar, né? Eles vão passando sem saber ler e escrever, sem letramento, e a gente tem que abrir esse debate. Então, a educação não pode fechar turno noturno. Principalmente pessoa que precisa estudar, trabalhar e estudar. Tem que ter escola à noite, tem que ter hospital. E o que tem não pode fechar por conta de projetos mirabolantes. Quando o Eduardo Paz criou o projeto da Clínica da Família, fechou a unidade do Salles Neto, que era um hospital importantíssimo, pediátrico, com tantos outros imóveis ali por perto, que não alugou ou viu um imóvel da União Federal, estadual, municipal, para criar a Clínica da Família. Tinha que acabar, destruir com o hospital o Salles Neto, e a comunidade fez protesto, tá? Não foi no silêncio, não. Eles não ficaram de braços cruzados, eles foram exercer a cidadania ali, fizeram faixa, ia para o sinal, eles ficavam abria a faixa para os motoristas verem, entendeu? Mas não tem respeito, porque é o povão, eles não estão nem aí para a educação do povão, não estão nem aí para a saúde do povão, entendeu? E o povão tem um poder que ele não sabe que tem nas mãos. Só que ele tem que se organizar. Fazer como a gente fez, e a gente está fazendo, inclusive. Porque quando a gente falava nesses 12 anos, que a gente é um MUD, todo ano a gente fazendo um ato na Praça da Cruz Vermelha, pela reivindicação, pela reconstrução do Hospital IASERJ, o pessoal ria da nossa cara, o hospital já foi demolido, vai construir onde, entendeu? Agora a gente, com esse projeto do presidente Lula, né?
a gente viu uma luz no fundo do túnel. Qual é o projeto? Né? Explica pra gente. Aí quando a gente soube, viu na televisão que ele estava fazendo um projeto social de liberação de imóvel vazio, sem operacionalidade, que eles chamam, né? Para destino de cessão de uso social, que a Constituição, a nossa Constituição da República, né? Que também tem essa característica de Constituição a cidadã. Só justifica se ela tiver finalidade social. E qual é essa finalidade social que está lá? Moradia, creche, hospital. Então, a gente está tentando uma brecha, olha, vocês aí do governo federal e da cúpula do governo federal, ministra Esther Dweck, olhe por nós aqui no Rio de Janeiro, porque é todo um estado do Rio de Janeiro, porque o Hospital Iazerge tinha base estadual de atendimento, não era só no bairro, não era só no município, não era só no município, era no estado. Tinha gente que vinha da região dos Lagos, da Baixada Fluminense, de outros lugares para se tratar no Iazerge. Por quê? Porque agora está melhorando, né? Maricá, por exemplo, fez um grande hospital Che Guevara, né? Que a gente já ouviu falar que está funcionando muito bem, né? Mas não é todo município que investe numa saúde pública numa dimensão como Maricá investiu no Che Guevara. Nesse hospital, muito bem colocado o nome, porque Che Guevara é um médico. Não só um guerreiro aí pela luta social, né, idealista da época, mas ele era médico. Então, foi justo. Eu me lembro que, na época, houve tanta discussão de não querer me deixar colocar o nome do hospital do médico Che Guevara, só porque ele também era, né, revolucionário, né, e pagou com a vida com isso. Eu conheci você, nada de querer fazer política aqui, no gabinete apresentada pela Sueli Ema, no gabinete do deputado Raymond. Eu quero com isso trazer aqui quem são os aliados e quem são os inimigos dessa causa, só para a gente poder, porque quando a gente entra numa luta, a gente precisa. Olha a pergunta que você quer saber a resposta mesmo, quem são os aliados e os inimigos? Quero. Então vamos lá. Bem, os aliados seria a população que precisa do hospital, né? A gente, inclusive, o nosso MUD, o nosso movimento, que foi construído há 12 anos, como eram pessoas muito idealistas, voluntaristas, né? Sabe que o movimento social é tudo com vocação humanitário, né? A gente trabalha, a gente tem nossa vida pessoal e ainda destina um tempo para poder fazer as lutas necessárias que o governo, os parlamentares assumem e viram as costas para as lutas necessárias, prometem campanha, mas depois que estão lá, poucos a gente conta nos dedos os que ainda continuam lutando pela necessidade que a população precisa, né? Então, a gente, como um bando de coroa, né? Como é que eu já fui? Já fui flor do campo, né? Agora tiririca do brejo, né? Que o pessoal fala, né? Mas sou uma mulher vivida, experiente, já vi muitas coisas erradas, inclusive no serviço público, né? E o parlamento não é diferente. Então, a gente foi adoecendo, muitas pessoas com uma certa idade, teve, na época da Covid, colegas nossos, que eu estou falando agora do MUD, né? Ele teve um AVC, está entrevado numa cadeira de rodas, se afastou do movimento. A outra companheira, com 70 e poucos anos, está em São Gonçalo, está doente, se afastou do movimento. É a Avani. A Avani, também grande lutadora. Grande lutadora, que eu quero fazer uma homenagem. Ótimo. A Glorinha partiu do nosso convívio, mas ela está sempre conosco. Agora eu espero que ela esteja aqui, até pela nossa ancestralidade, né? Mulher negra, guerreira, tinha uma voz, cara, a voz de Glorinha, não precisava de megafone não. Que grave que ela tinha, quando a gente fazia os atos, ela começava a panfletar, a gente sempre tinha panfleto, adesivo, abaixo-assinado. A gente faz um abaixo-assinado há 12 anos pela reconstrução do Hospital Iazerge, né? E aí, como a gente foi diminuindo, perdendo esses companheiros por questão de doença e outra de falecimento, aí a gente viu, gente, o nosso bairro do centro, que é o que a gente luta pelo resgate do Iazerge, está com outras demandas. E nós estamos ficando poucas. E o bairro em si, a gente já tinha até mapeado no ano passado, quando a gente começou a ver a decadência do bairro, várias demandas do bairro, que totalizaram uns 25 demandas, 24 demandas, né? E agora teve uma 25ª, que depois, se tiver tempo, eu falo qual é, que é uma pauta importante, né? O que acontece? A gente fizemos as demandas, isso foi em março do ano passado.
e fomos procurar a Associação de Moradores do Bairro do Centro, né? Porque tinha uma Riachuelo, tinha uma outra da Praça Cruz Vermelha. Mas quando a gente foi levar nossas demandas como moradores, a gente se reuniu até ali na gruta de Nossa Senhora de Fátima, ali no bairro de Fátima, né? Ali é bom porque tem a gruta, tem os banquinhos de cimento, já está tudo lá. Só a gente chegar e fazer as reuniões, né? Tem até o pessoal da igreja que faz o terço ali, né? E aí o que acontece? Não tinha associação de moradores. Aí a gente fez uma reunião, aí ó, procurei a associação para entregar nossas demandas, que nós pautamos aqui para eles defenderem por nós, que eles são uma associação de moradores, as pessoas não dão valor, até porque tem um histórico triste, muitas vezes atrelado com programas partidários, e isso cria um descrédito dos moradores, claro. E não lutam junto com a associação, né? E aí a gente viu assim, o que a gente vai fazer com essas demandas todas? A gente fez assim, ó, dá licença, ó, um papel aqui, ó, cheio de demandas para entregar lá para a associação. Cadê a associação? Não tinha associação, Soriano, não tinha. Aí, como é que a gente vai fazer? Vamos assumir esse desafio? Vamos tentar fazer uma associação? Nunca ninguém tinha participado da associação de moradores, né? Compramos esse desafio para a gente não pensar em ter que mudar de bairro. Porque o nosso bairro já perdemos um hospital grandioso, que já foi referência da América Latina, o IASERJ. Nós temos uma promessa desde do projeto originário do metrô da Praça Cruz Vermelha, que faz muita falta, porque ali é uma localidade plural em termos de atendimento médico. Tem o INCA, tem o Instituto Estadual do Cérebro, né, que foi inaugurado há pouco tempo, que antigamente era o INTO, né? Aí o INTO foi lá para a região da Leopoldina e fechou. Tem a maternidade Maria Amélia, tem o Hospital Souza Guiar. Gente, é muita coisa. E o metrô faz muita falta para os pacientes, para os parentes, né? Escuta, os inimigos, você não diria... Eu diria também... Eu diria também Soriano, dos inimigos. Eu diria, Vitória... Os inimigos é quem tem plano de saúde, quem está no parlamento e não usa o SUS. Mas eu acho também... E não briga por ele. Mas essa mentalidade, por exemplo, eu acho que a medicina está muito mercantilizada. Sim. Então, os planos de saúde que você falou... na verdade... será que eles gostam de ver a medicina gratuita, o SUS funcionando? Ó, você está me provocando. O SUS só está funcionando, a meu ver, por causa da Covid, porque estava já na lista também de ir para a Bacia das Almas. Sim. Entende? E se nós temos ainda fragmentos da IASEG, foi a luta de vocês. Sim. Eles foram pelas beiradas. Foi resistência. Claro resistência. que sim. E Então, agora... Vou a palavra. Não, então, na verdade, a gente avalia que quem seriam os inimigos? São aqueles que fazem tudo para o SUS enfraquecer, né? A gente vai bater na porta lá do Estado, do município, do federal, principalmente do federal, que ganhou um hospital sem nos dar contrapartida, a gente quer uma verba reservada ainda esse ano para 2025, para a construção, porque não adianta a gente conseguir o terreno, o imóvel, e como é que vai construir? O senhor Carlos mesmo da SPU falou, olha, a gente não constrói hospital, a gente pode ver o imóvel, mas vocês, como qualquer cidadão que tenha interessado, associação, movimento, que é CNPJ, entra lá no portal do CISREI, cadastra, faz o pedido, que a gente vai ver, diz as condições que vocês querem, que a gente vai ver. Se tiver, vai se marcar uma visita e vocês vão ver o imóvel e vai entrar na fila. Tem um monte de gente na fila, entendeu? Então, estou falando que a questão está bem transparente, está bem democrática, entendeu? Agora tem que correr atrás, que muita gente não sabe dessa possibilidade, né? É isso aí. Só quem luta conquista. É isso aí. Parabéns, viu? Tá. TV Comunitária, núcleo que nós aqui apresentamos a nossa querida Vitória Régia, política e cidadania. Parabéns para vocês. Ó, vocês estão de parabéns. A gente precisa de mais TVs comunitárias. Estamos juntos. Que não esconde, que é transparente, que passa na nossa cidade, na nossa comunidade. E hasta la vitória sempre. Sempre.